Bom dia, bom dia, bom dia. Excelente quinta-feira para todos nós. E vamos aqui dar início ao nosso ciclo de lives de 2025 com barulho, porque passa barulho na rua e vida real é assim mesmo. Vamos dar início ao nosso ciclo de lives do empreendedorismo feminino em preto e branco, através da Associação de Mulheres Empreendedoras Europa-África. E hoje a gente tem uma super convidada. Nós vamos falar sobre saúde mental. Eu já vou trazê-la para cá, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante assim, do que a gente vai apresentar para vocês hoje. Não dá para a gente falar de empreendedorismo feminino e não falar de saúde. E aí, meu amor, já te vi. Já fiz aí o convite. Oi, Mônica. Bom dia! Bom dia, Oi, meu amor. Tudo bem com você? tudo ótimo e melhor agora, né? Que a Ai, gente vai com certeza. fazer o que Gente, a gente não pode. eu fico como adolescente quando eu tenho que fazer live, assim, eu confesso. E eu relutei muito para ficar fazendo, nossa, vou ficar aparecendo. E a gente conversa depois com algumas pessoas e fica assim, caramba, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que a gente impacta com uma live dessa, por mais que a gente no momento ache que seja um número pequenininho ali de espectadores, mas depois, quando eu olho o alcance lá, que eu vou nos insights no Insta, eu falo, eu acho que a gente conseguiu impactar um número bem, bem legal de mulheres aí. E aí eu fico toda adolescente, dá frio na barriga, dá medo de internet não funcionar. Você que mora no local que sabe que choveu muito ontem, choveu demais por aqui. Eu estava com medo da gente ficar sem energia, mas vamos embora, a gente está aqui. Você quer deixar alguma consideração antes da gente entrar no assunto? Você quer falar alguma Eu coisa? quero, eu Não quero, vou eu ficar sem quero. meus óculos, porque a idade do multifocal chega para todo mundo. E aqui já chegou, então Os meus estão aqui, ó. não Mas tem vamos, como, não tem como. Val. Pergunta Oi, pro pessoal se estão te vendo, porque eu não te vejo. Para mim, a sua tela tá preta, eu tá? Tá vejo aparecendo você normalmente. e eu não te vejo. E aí, Vejo, vamos ver se tem ouço. pessoas conosco. Pessoal, vocês conseguem, quem está aí assistindo, consegue ver as duas imagens, tanto a minha quanto a da Mônica? Quem consegue me dar um help aí, me dar um ok, se está tudo certinho? Vamos ver se alguém vai escrever para a gente aqui. Eu vejo você direitinho. A gente já passou por isso em algumas outras lives, das pessoas não conseguirem, de quem está participando, né? Assiste. Ó, a Cássia colocou que sim, ela consegue ver as duas. Então, tá ok. Sério? Só eu que não te vejo? Ah, Ó, não. Jean falou, ó, bom dia. Aqui está ótimo. Ó, Stephanie certinho. Só você que não está me vendo, amiga. Que problema, sério. É, estranho, né? Bom, vamos seguir então. Eu adoraria te ver, mas eu não sei nem onde teria que mexer aqui, mas eu acho que nada. Eu faço live normalmente, sempre aparece. Pois é. Daqui a pouco deve pipocar para você aí. O importante é que você está me ouvindo direitinho. Eu tô te vendo, você tá linda. Como Ah, sempre. então, eu te vi no início, de repente você ficou preta. Eu vi você de óculos, no bom dia, da tua entrada, e não mexi aliás, eu só mexi aqui na câmera, na minha câmera frontal. Para mim, eu acho que foi aí que você sumiu. Deve ser isso, então. Peraí, ó. Quando eu. Não, mas você continua preta, ó. Eu voltei, só fiz isso, vim para mim porque estava ao contrário. Aí você sumiu. Bom, enfim, vamos Vai seguir. aparecer. Ó, o Jean até colocou aqui, sai e entra. Mas tá tranquilo. Acho que o importante é você ouvir o que eu tô falando com você. E aí a gente vai fazendo essa troca aqui. O assunto de hoje é tão bacana, né? No comecinho eu falei que a gente hoje está dando início, né? E vou começar aqui, né? Porque geralmente eu corto o vídeo para a gente deixar ele salvo aqui no Instagram e aí eu coloco para você também. Hoje nós estamos dando início ao nosso ciclo de lives para 2025 e não tem como não falar sobre saúde mental, porque mesmo que a nossa pauta seja mulher, seja o empreendedorismo feminino, não tem como não falarmos de fé, de finanças, de família, de relacionamento e de saúde, e principalmente saúde mental nos tempos atuais. E aí hoje, para você que está aqui nos assistindo,
a nossa convidada é a Mônica Dealme, que é terapeuta, ela é CEO de um espaço integrativo lindo, mentora também, então hoje eu vou deixar a palavra com ela. A gente vai fazendo essa troca aqui. Tenho algumas perguntas para fazer, mas eu quero muito deixá-la à vontade mesmo, Mônica, para que você fale sobre isso e que fale também sobre quais são as oportunidades que a gente tem, não só de transformação pessoal, mas de empreender no ramo da saúde mental, porque tanto você quanto eu, né, somos empreendedoras dentro dessa área. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho também a sua história. Se apresenta, minha amiga. Então, muito bom dia, né? Como o Val falou, eu sou a Mônica, eu sou terapeuta integrativa e sou mentora também, não só de mulheres, né? Mas de um público em geral. Então, assim, eu acho que hoje a gente também vai fazer uma quebra de paradigmas, porque quando se fala de saúde mental, as pessoas pensam logo que estão perturbadas ou que estão loucas. E essa semana a gente já tinha abordado esse tema, né, para essa live. Inclusive apareceu uma pessoa onde ela se comunicava comigo. Eu percebi que ela tinha questões emocionais. Isso estava muito latente. Eu vou entrar nesse assunto, mas assim, o que acontece? E essa pessoa, ela de fato, quando eu percebi essa questão, né, emocional, eu falei assim, o que me parece em você é que você tem questões emocionais, né? E assim, em relação à rejeição, a dores, pessoas que não sabem muito bem como se posicionar na vida, com pessoas, em relacionamentos, no trabalho. Então, saúde mental é algo que abrange questões muito profundas, né? Pode vir do útero da mamãe. Então, a gente vai para a vida adulta trazendo aí comportamentos com seres humanos, né? Se relacionando com pessoas de forma inconsciente. E, às vezes, a gente está sempre apontando o dedo para o outro, acha que a culpa é do outro, arruma sempre um culpado e nunca olha para si. Então, a saúde mental, essa questão, está muito envolvente também com os nossos comportamentos perante ao outro, né? E essa pessoa, ela me trouxe o seguinte, você acabou de me chamar. Eu falei assim, você tem muitas questões emocionais, inclusive carência, né? Isso é muito comum no ser humano, as pessoas são muito carentes. E aí, devido a essa carência emocional, elas acabam se entregando a alguns relacionamentos, está dentro de um emprego, talvez, que já não faz mais sentido, e está se submetendo a amizades, né? A relacionamentos abusivos, e por conta de algumas carências e de alguns comportamentos que ela traz, emoções que ela traz. Então, a gente entende que o ser humano, ele traz, né, as 5 dores do ser humano, que a rejeição, a traição, o abandono, a humilhação e a manipulação. Isso todo mundo tem, não tem como fugir. Pessoas vão falar assim, eu não sou, eu não tenho. Tem, eu tenho como provar, tá? Então, o que acontece? A gente vai para a vida com essas emoções e isso starta nos nossos comportamentos, na nossa convivência, de maneira até triste, né? Vamos dizer assim, porque é muito ruim uma pessoa não se conhecer, ela achar que se conhece e realmente não se conhece e está submissa a várias questões aí na vida, né? Como falei, como emprego, relacionamentos, amizades, enfim, envolve uma profundidade de coisas. Então, essa pessoa chegou para mim e falou assim, você acabou de me chamar de louco. E aí olha como o ser humano distorce as coisas. Eu não chamei, eu falei assim, volta à conversa e lê o que eu escrevi para você. Eu só apenas falei que a pessoa estava com questões emocionais e com carência afetiva. E aí você vê como que a saúde mental envolve também a mudança naquilo que uma pessoa fala e o outro distorce. E a humanidade, hoje, ela se envolve em questões, até briga, por conta disso. Isso é saúde mental também. A gente não percebe que a gente coloca a nossa ótica, né? A gente coloca a nossa lente para olhar o que sai da boca do outro, ou o que o outro escreve. Hoje a gente tem aí o WhatsApp, que traz essa distorção total também. Porque você lê algo, às vezes a pessoa está falando carinhosamente, mas quando você é uma pessoa agressiva, você vai receber essa mensagem com agressividade, que é a sua lente.
Então, isso é... Mônica, Oi. eu tenho falado muito sobre eu passei 2024 nas nossas lives falando sobre autoconhecimento e sobre a importância disso. Você tocou em pontos assim muito, muito bacanas e que vale muito que a gente reforce, né? As pessoas estão muito reativas, né? Tudo é sobre elas. Eu falo, gente, não é sobre você, é sobre o outro. Vamos olhar para o outro. Ah, mas as pessoas estão nas redes sociais brigando, entrando em assuntos que não são delas e tudo. Sim, estão, mas com o olhar delas sobre aquela situação. E elas pensam e falam exclusivamente sobre o que elas carregam aqui dentro, né? E entram em brigas até consigo mesmo, que não haviam nem necessidade de existir. Então eu falei muito em 2024 e eu vou bater nessa tecla em 2025, que é a questão do autoconhecimento, da autoaceitação também. Aí tem um episódio que eu até vivi no final do ano. E mulher, então, mulher se cobra muito, né? Eu fiz até um videozinho que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu falei sobre a aceitação, que foi assim, nossa, você vai romper o ano com esse... Eu ouvi isso de uma mulher, gente. Você vai romper o ano com esse cabelo branco, né? Porque eu falei, pinta pelo menos para disfarçar. Eu falei, gente, eu não tenho que disfarçar nada. Primeiro que eu não estou me escondendo de ninguém. E segundo que eu estou envelhecendo, isso é normal e eu tenho que me aceitar. Eu brinquei no começo da live, né, a questão do óculos, assim, e às vezes são coisas tão bobinhas, as pessoas vão falar assim, ah, você está falando de cabelo, você está falando de óculos. Gente, tem pessoas criando traumas absurdos por conta disso. E a gente vai viver aqui, nessa rede social que a gente está utilizando hoje, se eu não me engano, é do dia 14 em diante. Os filtros serão removidos, né? Eu quero ver como que as pessoas vão lidar com isso. Porque, assim, é o seu rostinho, meu amor. Você vai ter que aparecer de papadinha, sem estar escondendo, não tem jeito. Serão os seus cílios, são os seus lábios, é o seu batom. E aí, eu acho que a gente ainda vai enfrentar isso ainda aqui, esse tipo de dificuldade aqui ainda. Mas o quanto é importante, né? Que a gente se conheça, que a gente se aceite, para que a gente não fique aí com uma pessoa com quem você conversou, né? Você está me chamando de louca. Não estou te chamando de louca. E outra coisa, gente, que eu vou deixar aqui. Quem procura terapia não é louco, não. Quem procura terapia é a pessoa que está mais consciente do que tudo. Porque ela sabe que tem algo que está fora do lugar e ela precisa consertar. Então, essa pessoa ainda não perdeu o grau de consciência e ela vai buscar ajuda. E não é feio fazer terapia, você não é louco, você não é maluco, você não é nada disso. Você é uma pessoa que está aqui querendo melhorar a sua vida e, por consequência, você vai melhorar a vida das outras pessoas ao seu redor também. Pensem nisso, né? Mônica, eu quero te fazer uma pergunta. A gente fala sobre empreendedorismo feminino aqui. E hoje, além da gente falar da questão da saúde mental enquanto transformação pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você chegou às terapias, como que você se tornou terapeuta, quando que isso virou um negócio para você. Então, Val, eu até acho que foi em 2018, tá? Para mim, foi um chamado, né? Quando a gente entende o chamado do nosso propósito. E aí eu comecei a estudar, mas lá na época eu não tinha muita noção. E aí veio a pandemia, né? Em seguida eu já estava iniciando alguns estudos e as coisas foram se aprofundando. E eu comecei a ver o quanto a ignorância ela é tamanha perante quase toda, né, a humanidade. Então, assim, dentro desse chamado, eu comecei a buscar informações que a gente não aprende na escola, né? E a gente vê também que o mundo ele contribui para que a gente possa manter essa lente totalmente embaçada. Então, quanto maior for a nossa ignorância perante a conhecimentos, melhor é para alguns seres. Então, passei a receber, entendi que foi um chamado, tá? E entendi também ao longo dos anos, fui buscar outros estudos, enfim, fui me aprofundando e descobri que todos nós, enquanto humanos, trazemos um propósito para contribuir para a humanidade. E o meu propósito realmente é ser terapeuta, e tem algo mais que vai surgir aí, não posso comentar agora, né? Mas vão surgir umas coisas aí futuramente
para que eu possa contribuir na vida do outro, ou seja, né, transbordar na vida das pessoas. E eu vim com esse propósito, não sabia, mas despertei em algum momento para ele e foi assim que começou. Eu comecei a estudar, eu trabalhava numa empresa como representante comercial há 25 anos, né? E sempre fui uma representante muito bem sucedida, né? No que eu fazia, porque eu sou aquela pessoa que quando eu pego para fazer algo, tem que envolver o amor. O amor ele tem que estar sempre à frente de qualquer coisa que a gente venha fazer, né? Então, assim, até uma dica para as pessoas ou para as mulheres que estão numa profissão, mas que não estão satisfeitas com aquilo que faz, com certeza o dinheiro não rende, a saúde mental dela fica debilitada, porque você sai de casa se arrastando para ir para um local que você não faz sentido só pelo dinheiro, né? Então a gente não tem que trabalhar só pelo dinheiro. Mas voltando, então eu tive esse despertar para o meu propósito. Comecei a estudar e as coisas foram acontecendo, aí comecei a atender pessoas, né? E mesmo atendendo, fui fazendo outras formações. Eu tenho diversas ferramentas hoje terapêuticas. Só lembrando que terapeuta também faz terapia, né? Eu também tenho terapeutas, eu vivo fazendo imersões, eu vou a retiros terapêuticos. E então, assim, autoconhecimento e cura é para a vida, né? A gente acha que se conhece. Então, assim, eu também ainda faço terapia em mim, eu uso as minhas ferramentas, eu faço terapia com outros terapeutas. E aí eu vim trazendo, eu fui descobrindo ferramentas e numa dessas terapias, eu trago como uma brincadeira, teve uma terapeuta que fez um trabalho comigo bem legal e ela falou assim para mim, você é um canivete holandês. Eu falei, mas o que é um canivete holandês, né? Hoje a gente tem aí o nosso Google que nos ajuda. E eu fui lá pesquisar. Então, o canivete holandês, ele tem várias funções. Aí eu entendi por que ela havia falado nisso. Na verdade, ela fez um acesso ao meu campo porque ela não sabia das minhas formações, né? Então, hoje eu tenho diversas ferramentas. Então, essas diversas formações que me fez ser um canivete holandês, né? Como se tivesse 1001 utilidades. Então, hoje eu trato a parte física, mental, espiritual e emocional. E aí eu fiz essa transição de carreira e isso foi acontecendo gradativamente. Não foi da noite para o dia. Eu já comecei a me intitular terapeuta, ainda atuando como representante comercial, mas eu conseguia conciliar as duas coisas, não, as três coisas, porque além de trabalhar como representante comercial, atender como terapeuta, eu continuava buscando novas ferramentas, porque sentia a necessidade de não pegar o meu paciente e direcionar ele para uma outra terapia, e isso aconteceu quando eu tive uma paciente onde eu direcionei ela para fazer uma terapia de constelação sistêmica e familiar, né? Hoje eu sou terapeuta também e consteladora. E quando eu direcionei, ela voltou e falou assim, olha, tudo que você falou aqui já saiu na constelação e eu gostaria de dividir isso com você. E a consteladora perguntou para ela assim, como foi a tua infância? Ela falou, eu não sei. Então você tem alguma dor no seu corpo que te remete aí à tua infância. Isso saiu na constelação e ela não se recordava. Então, se essa consteladora tivesse a ferramenta que eu já tinha, ela conseguiria dar conta daquele ser humano como todo. Então, a gente trabalha também a parte holística, né? A gente precisa olhar para o ser humano como corpo, mente e espírito. E nada tem a ver com religião, fica muito bem claro aqui, tá? Então, eu comecei a ver a necessidade de buscar outras ferramentas e assim, eu posso até mostrar aqui, eu vou assim posicionar ali, ó, as minhas certificações lá, ó, tá vendo? Então eu tenho essas e tem outras que eu não coloquei ali ainda. Então, tenho essas certificações porque eu vi a necessidade de não precisar direcionar os meus pacientes para um outro profissional, que foi o que eu fiz lá no início, direcionei e a terapeuta passou para ela algumas informações, mas não conseguiu trabalhar a dor. Então, quando ela retornou, eu trouxe uma ferramenta, né? Hoje eu também tenho a PNL, que é a Reprogramação Mental,
e alguns acessos à mente inconsciente que eu faço, e ela não se lembrava, mas o cérebro, por mecanismo de defesa, né, ele bloqueia algumas informações, por isso algumas pessoas elas não conseguem se lembrar da infância. E essa infância ela pode remeter dor física, sim, e no caso dessa senhora, era uma senhora, né, ela tinha fisgadas no peito, no coração, já tinha ido a cardiologista, enfim. Então a gente foi lá, acessou a infância dela, descobriu qual foi a causa que trazia essa dor, qual era a dor, ela conseguiu olhar para a infância dela e se recordar da infância dela, daquele momento que trazia aquela dor, inclusive alguns padrões comportamentais para o sistema dela familiar, com o esposo e com os filhos, né? Então a importância do autoconhecimento está aí, não é só se conhecer para ser um ser humano melhor para si e para o mundo, é para se tratar como todo, como corpo, né, mente e espírito. Agora, nessa minha posição de buscar mais ajudas para eu poder solucionar aquilo que a pessoa vem e traz para mim, não precisar direcionar para outro profissional, eu continuo até hoje estudando, né? Na verdade, eu acho que quando a gente começa a descobrir que o ser humano é uma caixinha de surpresa, a gente não para, porque quando a gente descobre o propósito, como eu falei, a gente empenha o amor. E o amor é uma das maiores frequências, né, e energia que esse nosso universo estabelece aqui perante a humanidade. Então a gente tem que aprender realmente a amar um ao outro, como o mestre deixou, né? Enfim, e aí aconteceu que eu fiz uma transição completa nesse período, as coisas vieram acontecendo gradativamente, e hoje eu somente sou terapeuta. Sou terapeuta integrativa e sou mentora também, tá? Então foi dessa forma que surgiu o espaço terapêutico The Alme, que vem aí do meu sobrenome, e ficou muito, essa conotação The Alme me lembra muito a questão da alma, construir a minha identidade, a identidade do meu espaço visual, que tem uma conotação com aquilo que eu venho contribuir, né, para a vida do outro, né? E eu estou muito feliz, porque quando a gente faz com amor e saber que a pessoa vem cheia de dor, né? E você só olhar o olhar dela, o comportamento, o corpo em si também fala, né? Então, assim... Fala muito. Oi? O corpo fala muito. O corpo fala. Essa semana, inclusive, conheci uma moça, né? E a gente conversando, aí a minha amiga falou assim, ela é terapeuta, você é terapeuta e tal, trocando aquela ideia, né? Sobre o assunto. E aí, só de olhar para o corpo dela, eu mencionei assim, você tem questões emocionais com a sua mãe. Aí ela falou assim, não, eu não conheço a minha mãe. Aí eu falei assim, então você tem. Todo ser humano tem. E você tem. Aí eu falei, uma das dores do ser humano é abandono e rejeição. Você não conhece a sua mãe por algum motivo. Aí ela falou, eu fiquei com a minha mãe até os 2 anos, minha mãe foi embora, me deixou. Então tá aí. Às vezes a pessoa, né, tem um momento de negação, né? E aí ela falou assim, mas como é que você identificou isso? Eu falei assim, pelo seu corpo. A gente já consegue identificar, né, pelo corpo, pelo olhar, alguns gestos, alguns sintomas que a pessoa tem. Então, assim, é muito gratificante poder realmente transbordar na vida do outro. E a pessoa começar a olhar, e não só o corpo, as dores, a saúde mental, mas até o financeiro impacta com essas questões. Tem tudo, minha amiga. O dinheiro, quando a gente entende sobre empreendedorismo, aí vamos falar, o dinheiro ele é mental, ele é emocional e ele também é espiritual. Então, impacta tudo na nossa vida. E às vezes a gente tem a vida aí travada em alguns pontos. Então, a terapia, né, a saúde mental, ela também traz a saúde financeira, que a gente chama aí a roda da abundância, né? A roda da prosperidade. E a prosperidade não está só no financeiro. Ela é um conjunto, é um compilado de situações que a gente tem na vida. Mônica, e é uma engrenagem, né? Se nessa engrenagem um dentinho ali tiver
quebrado, fora, essa roda ela não gira na perfeição. Então a gente precisa olhar, né, para essa engrenagem mesmo como um todo, essa engrenagem que somos nós, seres humanos, como você mesma falou, é o olhar do todo, né? A gente não é só profissional, a gente não é só família, a gente não tem como. Tudo isso na vida da gente se fala. E aí uma coisa que foi legal que você falou, eu perguntei como que você começou no empreendedorismo, né, com isso. E aí o que é bacana é da gente perceber que geralmente quem se lança no empreendedorismo, seja lá no que for, vem por uma dor, né? E aí às vezes não é nem a sua dor, é em olhar a dor do outro. E isso é empreender com propósito, porque a gente vai olhar a dor do outro e vai, de certa forma, buscar uma solução. Porque o nosso papel é esse, né? De solucionarmos, nós enquanto empreendedoras aqui, enquanto empreendedores, o nosso papel é tratar uma dor, é solucionar um problema. E a Mônica fez isso, né? Ela foi lá atrás, ela passou a observar esse entorno dela, dentro de tantos anos aí no corporativo, enxergar o ser humano. Ela saiu da bolha Mônica e passou a olhar um todo. Eu tenho certeza que você foi para essa área porque você encontrou dificuldade de relacionamento com colegas de trabalho, dificuldade de relacionamento com família, porque a gente acaba fazendo isso. E aí vai estudando, vai estudando, vai estudando. Para começar a entender, isso acabou de verdade, você enxergando isso como um chamado seu, né, como um propósito. Isso é muito, muito bacana. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí na sua área, não tenho dúvidas. Eu sou suspeita para falar, eu fico do lado de cá, a gente conversa um pouquinho, né? Então a gente já sabe, está devendo café aí uma para outra, já tem um tempo. Vamos ver se esse ano sai esse bendito desse café. Mas é muito bacana ver assim, qual é o passo que uma mulher dá, né, a transformação que ela faz na própria vida para empreender. Eu sei que não foi fácil, tenho certeza que não pode não ter sido 100% fácil para você, você encontrou aí alguma dificuldade, alguma resistência, até em você mesma, encontrou no entorno, mas são passos que a gente precisa dar se a gente efetivamente quer empreender em algo. Então, você, mulher, que está aqui pensando em empreender, não pensa que você vai, hoje, de uma hora para outra, né? Amanhã meu negócio está pronto, formatado, e eu estou colocando dinheiro no meu bolso. Não é assim, tem todo um processo de se conhecer, saber se aquilo de verdade é para você, porque dentro do empreendedorismo também a gente faz muito isso, né? Olha, tá dando dinheiro ser isso aqui, tá dando dinheiro fazer aquilo dali, vender aquilo lá. Tá, mas e você? Quem é você? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas capacidades? Quais são as suas aptidões? Quais são as suas vontades? Se você não sabe isso, não adianta você se lançar no mercado, porque vai ser apenas mais uma pessoa reclamando que não teve sucesso, que aí transfere a culpa, né? É natural do ser humano a gente fazer isso, né? Eu não consegui porque fulano fez isso. Eu não consegui porque fulano me ajudou aqui. Não, olha, tem que partir de você. Primeiro é com você. Então, não terceirizar, né, a responsabilidade. Gostei muito de saber. E aí eu queria que eu toquei aqui no ponto da dor, né? Dos desafios. Qual foi o seu... Eu vou deixar duas perguntas aqui para você. Qual foi o seu maior desafio, a sua maior dor nessa transição de carreira? Que aí é um outro ponto que a gente pode deixar para elas aqui também, que é o quê? Você pode fazer uma transição de carreira, você pode mudar da profissão que você está, mas você não precisa largar aquilo que você já faz hoje. Vem fazendo isso, estudando, conhecendo e com calma. Então, eu quero que a Mônica fale um pouquinho sobre qual foi a maior dor, assim, o que de verdade você, em algum momento você pensou assim, nossa, eu não vou avançar por causa disso. Ou se isso não teve, né? Essa é uma pergunta. E eu sei que você também faz atendimento. Você faz de mulheres, você faz de homens, você faz de todo mundo. Dentro desse universo feminino, vamos trazer para o nosso lado aqui. Qual é a maior dor das mulheres hoje que você encontra aí, que você escuta dentro do seu consultório? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta sobre as dificuldades, né? Na verdade, Val, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, corajosa e disposta. Eu sou daquela que, quando eu acho aquilo que eu quero, eu vou atrás, eu não desisto, tá? Teve desafios? Muitos desafios, né? Nesse período eu recebi uma mãe que veio cheia de questões
de doenças, né, para tratar, filho, casa, veio a pandemia, veio um monte de coisas que gerou desafio na minha vida. Esse foi um dos meus maiores desafios. Mas em momento algum eu pensei em desistir. Vou te falar, de verdade, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu estudei tanto que eu não e me apaixonei a ponto de olhar para deixar esse olhar, não olhar mais para a minha vida, para a Mônica, mas buscar a sede de conhecimento, ela se tornou muito maior que tudo. E aí o que aconteceu? Eu passei até por um burnout, né? Porque eu estava sobrecarregada, porque eu comecei a fazer atendimento, cuidava da mãe, casa, filho e relacionamento afetivo íntimo eu deixei de lado, né? Eu estava solteira, na verdade, quando eu iniciei. Então, falei assim, agora mesmo é que eu não quero. Não cabe ninguém na minha vida nesse momento. Então, assim, essa dor de desistir não existiu, porque eu encontrei o meu caminho. Quando a gente encontra o nosso caminho, a gente vê realmente amor naquilo que a gente foi designado, eu digo, por Deus, a fazer aqui na Terra, tá? Então, não tem como você desistir daquilo que é desígnio seu. Então, não teve essa dor, não teve esse desafio e nem a vontade de desistir, em momento algum. Muito pelo contrário. Então, assim, o que aconteceu nesse período é que todo o investimento, tudo que entrava financeiramente, porque veio aí algumas dificuldades financeiras para todo mundo no período, né, da pandemia. O comércio fechou e eu já estava estudando e eu só investia em conhecimento. Então, todas as formações foi assim, esse foi o meu maior desafio. É o investimento financeiro para seguir. E não teve desistência em momento algum, tá? Foi muito cansaço, foi muito esforço. E o que eu deveria fazer nesse período era parar em algum dia e me divertir um pouco, olhar um pouco para mim. E eu olhei somente para os estudos, porque literalmente apaixonada, fiquei assim, fissurada. Eu sou muito intensa, né? Eu sou aquela pessoa que, quando eu olho para aquela situação que eu amo, eu não consigo ser morna. E esse é até um desafio para a minha vida, porque buscar esse equilíbrio aí, né? Então eu vim com muita intensidade, muita sede de conhecer e de me dedicar, tá? Então esse foi assim o maior desafio para mim. Mas eu ultrapassei todas essas barreiras, né? Tive aí um tempinho, eu parei uns 3 meses de atender para poder descansar a mente, ficar longe de estudar e tudo mais. E até em relação a tempo, falando sobre o empreendedorismo, a mulher que tem essa vontade de ser psicóloga, de ser psicanalista, de trabalhar com saúde mental de alguma forma, às vezes na pressa, né? Nesse corre-corre da vida, e muitas pessoas não encontram tempo. Eu mesmo tenho uma amiga que ela tá louca para fazer psicanálise. E ela fala, eu preciso parar para estudar. Eu não tenho tempo. Eu tenho dificuldade. Inclusive, até essas dificuldades a gente traz, às vezes, crenças limitantes, né? Coisas que a gente ouviu na infância, pai, da mãe ou de alguém, a gente pode ter escutado e algo também que aconteceu, algum evento pode ter acontecido e bloqueia aí a pessoa para estudar, e ela tem esse desígnio, ela tem essa vontade, esse amor. Então a gente vai lá também, dentro dessas formações que eu tenho, trago essa questão de ajudar as pessoas nisso, a destravar, tá? Mas vamos lá, voltando, então assim, não teve, Val, em momento algum, desafios em relação a querer desistir. Muito pelo contrário, eu fui buscando, além de estudo, eu fui buscando algumas ferramentas fora, que eu acho que todo ser humano deveria buscar para descobrir realmente seu propósito. E aí, no meio desse caminho, eu já estava estudando e eu descobri que esse era o meu propósito. Então, não tem como desistir daquilo que você ama. Você não vai, por exemplo, você ama seu filho, você não vai desistir dele, né? Você vai até o fim, porque é amor. Então, é como se fosse esse amor de mãe, pelo aquilo que a gente tem o desígnio a fazer aqui na Terra. Agora, em relação, qual foi a outra pergunta que você fez? Olha só que graça, sucesso, mamãe. Você tá lendo os comentários? Não, né? Não, para
mim tá parado aqui, parou, minha tela tá congelada, parou. Quem é Manu Souza? Manu Souza, minha filha. Ela tá aqui. Sucesso, mamãe, colocando o coraçãozinho. Ela é uma linda, ela é uma fofa. Isso é muito gostoso, isso é muito gostoso, Ela gente. É muito bom. muito estudar, porque teve assim, finais de semana, às vezes, até quando eu parava para arrumar a minha casa, que eu amo fazer isso, eu gosto de uma casa cheirosa, limpa, organizada, e aí eu colocava sempre audiobooks na minha televisão, e ela sempre escutando, até que chegou um dia que eu observei, ela falava assim, o que é isso? Olha, tal coisa é assim, eu já sei, quando eu estou falando com alguém, ela fala assim, eu já sei até o que é isso. Então ela já está se tornando uma terapeuta, né? Ela já tem algumas habilidades para lidar com algumas pessoas, alguns amiguinhos que vêm com as suas questões, né, emocionais, e eu deixo isso muito claro. Então, Manu Manu já tá crescendo no caminho. Eu vou te deixar a segunda pergunta, mas eu vou falar sobre essa história de filho, né? E aí eu tenho assim, você tem uma Manu, eu tenho uma Malu. E a Malu tem muito isso também. Ela me vê estudando, ela me vê fazendo as coisas. E na escola ela ganhou o apelido de fada sensata, justamente por isso, porque quem está ali intermediando a situação, os conflitos entre os amigos. E de certa forma é gostoso de ver, né, Mônica? Porque você sabe que a gente está deixando seres melhores nesse mundo, né? Isso aí vai fazer diferença, não só para elas, mas para o entorno e para o futuro. Eu acredito muito nisso. E aí é muito gostoso. Eu tô rindo dela aqui, né, do jeitinho que ela tá falando com você. E é isso aí, Manu, sua mãe é uma potência, tá? E eu a amo. A segunda pergunta foi: como que você... A segunda pergunta foi o que você encontra, né, nas mulheres que você atende? Eu sei que você atende a outros, a homens e a crianças e a tudo adolescentes, mas eu quero que você dê pra gente aqui hoje qual é a sua visão em consultório, em atendimento, em clínica, qual é a maior dor que você hoje enxerga na mulher? E Val, isso não tem nenhuma dificuldade com essa resposta. Mas eu quero te ouvir. Porque assim, não é só na mulher, não, mas nos homens também, né? Então, as dores normalmente estão relacionadas ao ambiente familiar, já vem lá da infância e estão correlacionadas com o papai e com a mamãe, mesmo que seja num ambiente de trabalho, nas relações afetivas íntimas e também nas amizades. Então, assim, as dores estão muito relacionadas ao ambiente familiar, a criação, a relação com o pai, com a mãe. Então, assim, essa é a maior dor que o ser humano tem, tá? E ele não sabe, às vezes vem para terapia. Assim, foi interessante, eu vou contar rapidinho uma história assim. O primeiro paciente homem que eu tive, ele veio para terapia. E quando ele chegou, ele falou assim, nossa, eu fui indicado pela sócia da minha esposa, que fez a terapia com você, e ela adorou, e ela veio com algumas questões, e ela falou que ficou curada de dores no corpo, né? E tudo mais, mas assim, o meu não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada assim, meio que em relação a essas coisas de pai, de mãe, nada disso e tal. Eu falei, aí só escutando, né? Ele fala. E ele trouxe questões no trabalho. Ele tinha uma questão no trabalho com o chefe dele. Na verdade, o que ele achava que era respeito por ele estar com o superior, né? Porque no trabalho também existe a hierarquia, gerente, CEO, então, tem essa hierarquia. Então, ele achava que o que era respeito, na verdade, era um medo. Era medo. E esse medo tinha relação com o pai dele. Mas ele já chegou dizendo que, olha, não tenho nada dessas questões, né? Sim. A pessoa já chega achando que não, olha, não tem. Ela já chega sabendo o que não é, né? E aí quando você começa, são muitas as camadas, e aí quando você começa a mexer, você começa a mexer nisso daí, é complicado, é complicado. Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente não traz a cartilha, né, de como ser pai e ser mãe. O que todos, eu acho que assim um programa que
que deveria acontecer na vida da humanidade, seria lindo se isso pudesse acontecer, existir uma terapia para preparar os pais para serem pais, né? Pai e mãe, e eles entenderem que eles já trazem na mente inconsciente dele questões emocionais não elaboradas com os pais, e eles acabam replicando isso na vida dos filhos, de forma inconsciente, tá? E aí o ser humano vai para a vida com essas questões. Então, ele tinha uma questão com o chefe, o problema, ele veio trazer só a questão do trabalho. Aí ele falou de trabalho o tempo todo, 1 hora falando de trabalho. Aí, no desenrolar das terapias, tinha a questão do casamento. Ele não olhava para o casamento, ele não olhava para a vida dele dentro de casa, ele não olhava para a esposa, ele só olhava para o trabalho. Ele estava viciado em trabalho e com medo do chefe. Inclusive, aí apareceu pai, apareceu mãe, apareceu, né, porque vai aparecer essas coisas na terapia e a gente vai lá e trata. E aí, o interessante é que ele, em dado momento, eu falei assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Do lado seu esquerdo aí, você sente uma dor na perna, pode ser no joelho, no tornozelo. Ele falou assim, no tornozelo eu sinto uma dor há anos, inclusive eu estou para fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, é mesmo, ele já vou marcar, inclusive marquei com o meu gerente também, tá no meu médico. Aí começou a contar a história lá do médico e tal. Bom, a gente tratou, né, algumas questões emocionais na constelação com o pai. Ele ficou livre de uma dor de cabeça que ele carregava e a dor do tornozelo também sumiu e o medo do chefe também foi embora. E aí ele passou a olhar também de uma forma diferente. Ele começou a olhar para a vida dele afetiva íntima que ele não olhava, entendeu? Então, assim, ele falou assim, caramba, e agora o que eu faço? O meu chefe, ele fez a cirurgia que eu indiquei meu médico e eu não vou fazer agora. Jogo bola, eu corro, não preciso mais nada disso. Eu posso nem falar para ele que eu não vou operar mais, que eu fiquei bom na terapia. Eu falei, olha, se você indica, olha a responsabilidade, você indica, ele indicou o chefe foi lá e operou, e ele mesmo depois, não, peraí, eu não preciso fazer mais não. Que isso, né? E aí a gente está rindo e está brincando aqui, mas assim, isso é a questão da responsabilidade que a gente precisa enxergar também, que a gente tem com a vida do outro, né? E isso tem acontecido demais. Gente, é muito curioso. Assim, a mente humana, vocês não deixem de estudar, não deixem de procurar saber, porque, de verdade, faz muita diferença, contribui muito para a vida da gente. Mônica, a gente falou aqui sobre família, né? E aí, estou desligando aqui, tirando o carregador. A gente falou sobre família e eu queria te fazer mais uma... Primeiro, vou entrar numa fala aqui. Sobre empreendedorismo, a gente fala muito sobre rede de apoio. Nas nossas lives, no ano passado, a gente falou muito sobre isso. E aí, uma palavra que eu quero deixar para a mulher aqui. Muitas das vezes, a gente busca na família essa rede de apoio. E isso eu identifiquei também conversando com muitas outras empreendedoras e muitas outras rodas de conversa que nós tivemos, não só aqui no virtual, né, mas no presencial também. A gente busca muito a validação, o apoio de quem está no nosso meio ali, no nosso núcleo, né, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho, de tios, de tias, primos e aquilo ali tudo. E eu conversei muito com algumas pessoas, assim, orientando que essa rede de apoio dessa empreendedora, ela não está na família, né? A gente, às vezes, a gente acaba buscando o nosso sonho, mas a gente sobrecarrega quem está do nosso lado com essas questões, com o que a gente quer fazer para a vida. Então, quando você se lançar para empreender também, se estruture ao ponto de você conseguir tocar o máximo que você puder sozinha, sim. Não transfira para a sua família a responsabilidade do seu sucesso. E aí é um pouquinho do que a Mônica está falando aqui, né? A gente já traz tanta coisa, a gente já traz uma bagagem tão grande, ancestral, dessa nossa família de criação, das crenças, daquilo tudo ali. E quando a gente faz esse caminho de levar para eles a responsabilidade de serem os nossos consumidores, né? Se eu trabalho vendendo alguma coisa, a minha família não compra de mim. Não vai.
Seu negócio é feito para o mundo. Você não pensa em empreender pensando em atender a sua família, porque essa família não vai. Seus amigos mais próximos não vão. Você precisa entender que você vai empreender e que você precisa se lançar no mundo. Porque senão esse emaranhado que a gente traz de família, ele só aumenta. Você só vai ficar insatisfeita, vai começar a jogar todas as suas frustrações, as suas raivas, negações, como a Regina colocou aqui, né? Regina também é uma embaixadora da MEA Brasil, a Isabel também já esteve aqui, tem Marcela, que também é embaixadora nossa aqui no Brasil, e falando, né, sobre negação. E é isso, então assim, vamos tentar, dentro do empreendedorismo, já começarmos tentando separar essas coisas, não é dissociar, mas é de você deixar cada pessoa, cada situação no seu lugar. Não fazer com que elas ocupem um local na sua vida, dentro do seu negócio, que elas se transformem em funcionários, em clientes seus, porque isso não vai acontecer. E aí você vai ficar insatisfeito. Ah, minha família não me apoia, meu marido não me apoia. Não sei o que. Tá, e você está se apoiando? Porque você se apoiar é você estudar para conseguir dar conta disso daí sozinha. Ah, ninguém faz nada sozinho. Concordo que a gente precisa de suporte em alguns momentos, mas a gente entende, muitas das vezes, eu observei muitas mulheres no ano passado que usam a família como bengala. Não, tem que comprar de mim. Não, não tem. Não tem, ninguém é obrigado e você tem que se preparar para vender para o mundo ali. Então, já pensem nisso para esse 2025, já refaçam aí o planejamento de vocês, né? Eles não vão, imagina se a sua família tiver que consumir tudo aquilo que você faz. Se eu, enquanto terapeuta, quiser que os meus pacientes, meus clientes venham de onde? Da minha família. Não vão vir. É o que a Mônica falou, casa de ferreiro e espeto de pau. Não vão vir. Não adianta. Popular, né, Val, que fala que santo de casa não faz milagre. Não faz, não faz. E de verdade a gente não faz. A gente acha duas situações, né? A gente acha que a gente vai consertar o nosso meio, e aí trazendo para o lado da terapia, que a gente vai consertar o nosso meio e que a gente vai salvar o mundo. Não vamos. A gente vai lidar com frustração, com dor e qualquer coisa. A gente, enquanto terapeuta... Que eu já peguei no consultório, os seus pais, eles vão colocar o sonho deles na sua vida inconscientemente. Então, se o sonho de um pai foi ser jogador, ele vai querer que o filho vire um jogador. E aí o filho tem um outro sonho. Eu falei, olha, é impressionante. A mãe não foi a bailarina, vai colocar a filha no balé, vai querer jogar os sonhos dela. Cada um tem o seu mapinha, tem o seu, tem a sua. E ponto. Mas a gente precisa respeitar isso. E outra coisa, quando a sua família não é a sua rede de apoio, ou quando a sua mãe ou seu pai estão aí colocando os sonhos deles para vocês, para nós, né? Vamos nos colocar aqui também. Não fazem isso por maldade, por não gostar. Eles são as pessoas que mais nos amam. Então, até a crítica, quando vem, é no sentido de nos proteger. É de tentar fazer com que nós não vivamos algumas situações ruins que eles já passaram lá atrás. Também tem isso, né? Então, olha como que é complexo. A gente tem que separar isso, né? Entender qual é o papel desse pai, dessa mãe, desse esposo, desse filho, dessa filha, como é que isso funciona dentro dessa mini sociedade que é o meu lar, que é a minha casa, que é de onde sai, né? Porque tem que funcionar aqui para que funcione lá fora. Também não adianta você dizer para mim que você é ótimo lá fora no trabalho e dentro de casa você não é. Tá errado. Então lá fora você não é ótimo. A verdade é essa, não tem como. Mas os pais, eles não fazem isso por mal, sabe? Não fazem, eles fazem por amor. Todo mundo que está ao nosso lado é por amor. Val, é que cada um tem as suas habilidades. E aí, às vezes a pessoa quer só empreender por conta do dinheiro e não tem habilidade com o negócio. Não vai funcionar, não vai funcionar. É a mesma coisa uma empresa pegar uma pessoa que tem habilidade nos recursos humanos e colocar aquela pessoa no financeiro da empresa. Não vai funcionar. Não vai. Porque aquela pessoa tem habilidade com matemática, com contagem, enfim. Cada um tem sua habilidade. Então é preciso buscar dentro de si quais são as suas habilidades, qual é o que você veio colocar e olhar
para o empreendedorismo, o lado financeiro, mas fazer aquilo que gosta, não só olhar para o financeiro, não só para o dinheiro. Então, aí, às vezes, uma pessoa que é indecisa, insegura, ela vai buscar opiniões de terceiros. Terceiros vão, às vezes, ou pai e mãe também, como a Val falou, vão colocar areia também em infecções, né? Sim. E aí você acaba desanimando. E o ideal é buscar essas habilidades e desenvolver e buscar dentro daquilo que você vem fazer, até como propósito também, para você desenvolver e ter sucesso no Sim. seu negócio. Isso é muito importante, né? Propósito é questão de saúde mental, capacidade é questão de saúde mental, comparação é questão de saúde mental, né? Uma outra coisa que atrapalha muito é a questão da comparação. Isso te derruba emocionalmente falando, quando você entra na comparação, né? Empreendedor tem muito isso. Porque fulana, mulher, então, você sabe que o universo é um pouquinho mais complexo, né? Porque fulana está tendo sucesso, ai meu Deus, aí eu começo a me comparar e começo a me sentir a pior pessoa do mundo porque eu não consegui alcançar. Criatura, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem exatamente o que veio aqui para passar e a gente está aqui para construir isso, para ir pavimentando essa estrada, não adianta. Mas para isso você precisa, aí a gente volta lá, né? No autoconhecimento, a gente volta na autoaceitação, a gente está sempre fazendo isso, né? Sempre indo lá atrás e mostrando para eles e para elas o que de fato é importante nisso tudo. Então, mais uma dica bacana na live de hoje é essa, é de você sair da comparação, sair da cobrança dessa rede de apoio sua, entender que todo mundo, olha, a Mônica aqui brilhantemente falou, né, e deu casos de dentro do consultório dela, sair das certezas, não, mas isso aqui não é meu, não. Se permita, ao menos, ouvir de uma outra pessoa. E isso vai fazer diferença, porque quando você é muito cheio de certeza, você desperdiça a oportunidade de conhecer algo extraordinário. Porque você está tão fechado naquele seu mundo. E eu não estou dizendo que seu mundo possa ser ruim, não. Ele pode até ser bom. Você pode não estar sabendo lidar com aquelas questões ali, e às vezes é uma coisa muito boba. E responsabilidade, para não sair indicando o chefe para fazer a cirurgia e depois você, não vou fazer, né? Então, se enxergar mesmo, assim. Pensem com carinho no que vocês querem para esse 2025. Sempre há tempo, né? Acordei, abri os meus olhos, respirei, estou vivo. Opa, peraí. Como eu posso ser melhor hoje? Como eu posso melhorar a minha vida? Primeiro você, né? Esses dias a Marcela, que estava até aqui, ela me mandou, né, um vídeo animado aí, falando primeiro eu, conjugar verbo, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso não é egoísmo, não, gente. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Quem não cuida de si não é capaz de cuidar do outro. Até acha que cuida, mas não cuida. Não cuida com excelência, não cuida com amor, não cuida com carinho. É impossível você ter amor por alguma pessoa ou alguma coisa se você não tem amor por você. Dói, né? Ouvir isso. Amar ao Dói, próximo, né? amar a ti mesmo. Então você tem que se amar em primeiro lugar e depois o Pois próximo. é. E aí, quantas pessoas não vão sentir dor mesmo em ouvir isso, né? Ai, mas eu amo tanto os meus filhos, mas eu não me amo. Então você não ama a verdade nua e crua. Você não ama os seus filhos. Você tem outros sentimentos por ele, de verdade. Pare e pensa nisso. Ah, eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu trabalho, eu amo meu pai, minha mãe. Ah, minha vida tá uma porcaria. Tem algo errado. Isso. Tem algo errado. A pessoa foi embora da minha vida, o meu mundo acabou. Outra coisa também com relação a pai e mãe, que a gente fala muito, né? Você falou sobre a questão da constelação. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui também para as empreendedoras, né? Para quem nos acompanha aqui. Gente, pai e mãe, eles nos deram o que de mais importante a gente tem, que é a vida. Porta. Eles foram porta. Se vocês hoje estão aqui, é porque vocês tiveram sim, né? Um homem e uma mulher, uma figura de um pai e de uma mãe, e vocês estão aqui. E isso vale, é até complexo, né? A gente falar assim, a gente vai falar de filhos adotivos, aquela história toda, mas existe uma bagagem ali por trás. E que a gente precisa fazer isso, ó, olhar e enxergar que eu tenho.
um ser aqui e um ser aqui. E que eles me deram o que é de mais importante. E às vezes a gente fala assim, ah, meu pai não faz isso por mim, minha mãe não faz isso por mim. Já fizeram o mais importante, que é te dar a vida. Agora é com você. Virou adulto, então é com você. É a vida nua e crua, é a realidade aqui. Então parar de culpar, de buscar. Oi. De Freud, só pegando aí o que você está falando, Val, tem uma frase de Freud que fala assim, os bons pais, né, a boa mãe, é aqueles que se fazem desnecessário com o passar do tempo. Então, Lógico. isso também é bíblico. Se você vê lá, a gente cria filho para o mundo. Tem aquele pai e a Claro. mãe que querem deixar os filhos próximos, às vezes quer proibir um casamento, um emprego, uma viagem, e ali e atrapalhar a vida do filho. Isso também é obsessão, né, pelo filho. Ou aquele filho que também não sai da asa dos pais, não vão para a vida, tem medo de algo. Então, assim, é preciso realmente olhar para isso. Isso aí existem travas que precisam serem olhadas. E às vezes é isso que você está falando aí. O filho vê, ah, meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda. A gente veio para ir para o mundo. Então, se tem alguma trava, tem alguma questão aí te impedindo de ir para o mundo. Por que essa pessoa ainda tem X idade, mora com o pai, mora com a mãe, está ali com a vida travada financeira, não consegue estudar, não consegue bons relacionamentos, né? Não consegue se colocar na vida e no mundo? Por quê? Porque falta coragem, porque falta disposição. Pode ter várias questões. A gente não está aqui para julgar, mas é uma ajuda. É buscar ajuda com quem possa te ajudar. Não adianta chegar para o vizinho, para o melhor amigo e contar a sua vida, porque ele vai te dar conselho dele, com a experiência que ele tem. E ele não estudou para isso, para poder ajudar. Então, assim, pai e mãe realmente são portas para a nossa vida. A gente precisa honrá-los, né? Independente da criação que eles deram, como foi, mas eles sempre deram o melhor, mesmo que esse melhor, na visão do filho, tenha sido dolorido, mas foi o melhor. E a gente precisa respeitar isso e entender que eles, antes de ser pais, eles também são filhos. Filhos de filhos, de filhos, de filhos, e a gente vai chegar lá na nossa ancestralidade. E aí a gente vai falar de coisas muito profundas. Então, assim, essa questão hoje do financeiro está impactando muito a humanidade, tem muito a ver com questões emocionais. Às vezes tem filhos aí que têm sucesso financeiro, o dinheiro vem, mas o dinheiro não fica. Há sempre alguma coisa quebrando, queimando, o chão estourando, perdendo alguma coisa, e aí vai gastar aquele dinheiro. Vai lá olhar a questão. E você quer ver uma coisa? Você falou sobre isso. Já completando até o que você está falando, né, sobre a história do dinheiro vem, o dinheiro não fica. A pessoa nem gosta de ouvir quando a gente fala assim, não, mas isso é responsabilidade sua. Quem tem o poder de mudar essa situação aí é você. Apenas com um olhar. E aí muita gente não quer, né? Porque quando chega no consultório, acha que você vai falar para ela assim, não, olha, vai lá e resolve, fulano vai resolver isso aqui para você. Não vai, não. Você tem que resolver suas questões com fulano. É outra situação, né? O problema vai continuar lá existindo, mas o seu olhar vai ser diferente. A forma como você vai escolher viver esse problema é que vai fazer toda a diferença. A forma como você vai escolher viver essa crença, esse bloqueio, esse ensinamento que você teve lá atrás, que você acha que de alguma forma não te prejudica, mas que te prejudicou. É a forma como você vai escolher olhar a sua vida daqui para frente, a partir do momento que você escolhe, decide, opta por fazer terapia, é que vai fazer a diferença. Terapeuta sozinho também não vai fazer nada com você, não. A gente tem as ferramentas, mas a atitude precisa vir de vocês. Isso acaba virando papo para outra live, né, Mônica? Para a gente falar única e exclusivamente só disso. Pegando aí esse ganchinho que você falou, né? Já que entrou na questão de pai e mãe, ainda tem outras questões, além de impactar no financeiro, os filhos que têm essas questões aí, às vezes nem sabem que tem, né? Como eu te falei, não sabe. Além de impactar no financeiro, impacta também no corpo físico, que são dores. Eu tive uma paciente que andava com vidrinho de Novalgina na bolsa. Todos os dias ela tomava remédio de dor de cabeça. Ela jamais ia imaginar que essa dor tinha relação com o pai dela. Numa consulta, ela ficou livre dessa dor. Mãe, quando você vê aquelas pessoas, aquelas senhorinhas que tem aquele canguru aqui naquela mochila, tá carregando, às vezes está carregando filho, genro, nora, neto, tudo nas costas, ó.
aí carrega todo mundo dentro de casa, fica aqui. A pessoa, porque olha só, Deus deu um corpo para cada um. Então, o seu corpo, ele vai falar o tempo todo com as suas questões. Então, a gente não pode carregar o outro nas nossas costas. O corpo literalmente fala. As pessoas vão doer, as pessoas têm peso no corpo, as pessoas têm dores, e tudo tem relação com questões emocionais ou não deixar o outro seguir o caminho, o destino dele. Porque cada um tem um corpo para dar conta da sua vida e da sua história. E cada um precisa se resolver. Então, quando eu pego o que é do outro e não deixo ele dar conta da vida dele, o que vai falar não vai ser o corpo dele, não, vai ser o meu. Porque eu estou pegando o que é dele e estou trazendo para mim. Ainda tem isso também. Você está tirando da pessoa a oportunidade de evoluir. Você está tirando da pessoa a oportunidade de aprender, de caminhar por si só. Exatamente. Você está tirando a oportunidade do outro de evoluir. Isso é muito importante. Não faça isso, né? Não faça. Mônica, eu quero agora que você fale sobre o seu consultório, onde que as pessoas podem te encontrar. Eu sei que você também faz atendimento online. E quero que você deixe aqui, a gente já está encerrando, quero que você deixe uma mensagem para essa mulher empreendedora, em especial para as nossas mulheres da Associação de Mulheres Empreendedoras Europa-África. Tá bom. Então vamos lá. Meu consultório para atendimento presencial fica em Guapimirim, na Avenida Dedo de Deus, número 719, sala 203, tá? Mas a maioria dos meus atendimentos tem sido online. Eu atendo pessoas do Brasil e fora do Brasil também. Tempo e espaço aí não existe, a gente se conecta por videochamada. Então a maioria dos meus atendimentos tem sido realmente online, tá? Quem quiser entrar em contato, passar a me seguir, meu Instagram, @MônicaDeAlmer. É só passar a me seguir aí, me mandar uma mensagem lá no privado. Tem um bit.ly ali na minha bio também, que faz esse contato com o meu Instagram. E para as mulheres que desejam empreender, eu sugiro que antes de iniciar empreendedorismo, busca as suas habilidades. Quais são as suas habilidades? Se você tem dificuldade de descobrir, você pode usar também uma consulta terapêutica que vai te ajudar, porque a mentoria ela também te ajuda nisso, a você achar qual é a sua habilidade, a te dar um direcionamento nesse caminhar, tá? Em várias questões. E daí, se tiver algum aspecto emocional, alguma trava que esteja atuante no teu campo, na tua vida, também tem como a gente está pontuando e descobrir, tratando. Então, assim, é um conjunto de situações para que você abra as portas da sua vida. E assim, eu desejo um feliz 2025, para todas vocês, e boa sorte na vida. E vale a pena investir, tá? É muito importante aqui, só assim um pontinho. Às vezes as pessoas vão para um passeio, vão tomar uma cervejinha no final de semana, mas se você pegar assim, os 4 finais de semana de um mês, a pessoa fala, não vou para terapia não tenho dinheiro, mas às vezes tem. Sabe aquele... Apareceu 50 para a cerveja desse final de semana, Deus, já deu 100, com 4 já dá. Então eu prefiro beber, mas aí eu vou beber, o que o álcool vai me fazer? Me preencher de um vazio muito grande, E ainda, sem contar que o álcool ele tem uma péssima atuação no nosso cérebro, que é a caixa preta do avião. Eu falo o cérebro é a caixa preta do avião. A gente encontra muitas coisas aqui na mente. Então, e resseca o nosso cérebro, Então as pessoas investem em algo que vai trazer a sua falência física e emocional, se preencher daquilo que não faz sentido. Ou então roupa, eu vi uma roupa, vou lá, ainda mais mulheres, porque a live está muito direcionada para mulher, Nós, mulheres, adoramos roupinhas, maquiagem, batom, essas coisas. Passou, 10 daqui, 20 dali. Mas pega isso, faça uma aulinha de educação financeira, até a água que você toma na rua, você pode guardar para fazer uma terapia. Porque não é de 5 em 5. Eu conheci uma compradora que, só para finalizar, para dar esse feedback aí legal sobre a questão do financeiro, E a gente pode até depois fazer uma live sobre isso. E ela todo dia comprava um saco de pipoca num ponto de ônibus, R$5. Aí ela
a gente conversando alguma coisa sobre investir em si, ela falou assim, mas agora para mim não dá e tal. Aí um momento ela falou assim, eu como pipoca, eu quero te você falou do açúcar e tal, eu como pipoca todos os dias. Eu falei assim, quanto que é um saco de pipoca? Aí ela falou, R$ 5. Aí eu peguei assim, pega 5, multiplica por 7, dá quanto? 35, né? 5 vezes 7, 35? Isso. Olha a matemática. Então, agora pega 35 e É de humanas, amiga, tu não é de exatas. Você é de humanas, não é de exatas. Então, pega o teu saquinho de pipoca, ou seja, R$ 5 e multiplica pelos seus dias de trabalho. Ela falou assim, meu Deus, eu gasto tudo isso por mês e não tenho dinheiro para isso. Então é isso, é a pipoquinha, é a água, é a balinha, é o docinho, são essas coisinhas bobinhas que a gente pega ali, ó, R$ 2, 3, 5, coloca ali no cantinho e vai investir em você, no que realmente faz sentido para a sua vida, para o teu crescimento. Porque é isso que a gente tem que fazer, é olhar para essas questões. Então, esses pequenos valores, é como se fosse, sabe quando você pega a bica, tá gotejando lá, ali debaixo da bica, vai encher, vai transbordar. Então, esses valorezinhos que a gente gasta sem sentir, na aguinha que a gente pode encher e carregar de casa, inclusive vai ser uma água limpa, porque eu já vi caras aí pegando aguinha mineral, enchendo na borracha, na mangueira e botando para a gente beber no trânsito, né? E aí é mais saudável a gente levar de casa e economizar esse dinheiro. Aí já vem uma questão de educação financeira e a gente poder economizar naquilo. Eu tenho 3, 4 blusas brancas, é só mais uma no meu guarda-roupa, eu preciso disso. Então, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou guardar para investir em mim, em alguma coisa que eu preciso fazer. Então, o dinheiro, ele realmente aparece. Mas se pegar todo 10, 15, 20, 30, 40 e gastar com essas besteiras, realmente a gente não consegue fazer para a gente. Vai embora e não consegue se dar conta. Aí pega todas essas bobagens, lança lá no papel. Tudo que gasta de bobagem por dia, por semana ou final de semana, né? E multiplica aí por 30, que é o mês. Depois de 30, que é o mês, multiplica por 12, que é um ano. Passou um ano aí, teve um cidadão que eu falei para ele assim, ó, você fumou R$16 mil da nossa obra. Mas a gente não tem para fazer, vamos esperar, vamos pegar empréstimo. Eu falei assim, olha, lá na época, coloca o teu cigarro aí, multiplica isso aí. Ó, R$16 mil. Em um ano você fumou R$16 mil. O que o cigarro te trouxe? Então tem que olhar, tem questão emocional também, porque vício também tem questão emocional, seja com álcool, seja com cigarro, você olhar para isso, se livrar, né? Só te ferra a tua saúde, prejudica o seu bolso, né? E a pessoa nunca tem dinheiro para nada. A gente tem que saber que o dinheiro também ele tem uma energia, a gente tem que saber usá-lo muito bem, para que ele possa frutificar e florescer na nossa vida. Porque o dinheiro também dinheiro é prosperidade, né? E altíssima, tem uma frequência lá em cima. Tem gente que extravia. Então, dinheiro é energia. Eu já quero outra live só sobre esse assunto. Eu quero outra live só sobre esse assunto. Já tem até nome para ela: dinheiro e emoções. Isso mesmo. Fechou. A gente vai falar muito sobre isso ainda aqui. Eu já estou pensando lá na frente, dinheiro e emoções. A gente ainda vai falar muito. Você falou sobre educação financeira no ano passado. Para você que está aqui assistindo, nós fizemos uma mentoria, nós fizemos uma jornada, a Meia Empreendedora, e foram vários os módulos, né? Posicionamento estratégico, marketing digital, comunicação assertiva, e nós tivemos um módulo também de educação financeira, de contabilidade e finanças. Então, vocês podem assistir, no meu YouTube tem, eu vou criar coragem, eu vou colocar o link também na minha bio para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, vocês conseguem lá buscar, mas esse também é um projeto da MEA para esse ano, a gente vai desenvolver uma nova mentoria. Na verdade, a gente está pensando em trabalhar com duas, né? Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, e a gente traz também esse tipo de conteúdo para as nossas associadas. Então, mais uma vez, fica aqui o meu convite para que você faça parte da nossa associação. Se você sente aí o chamado para transbordar, para levar seu conhecimento, sua vivência, sua experiência para o mundo, para outras mulheres. Aí eu falo de mundo porque nós não estamos só no Brasil, né? A gente hoje, graças à tecnologia, a Mônica está fazendo atendimento online, Brasil e fora.
A gente está fazendo e outro. Ó, tô daqui trabalhando, tô de casa, né? Alguém já deve estar escutando minha doguinha aqui dando sinais, né? E a gente tem essa facilidade. Então, que a gente aprenda a usar essa ferramenta. Você que está aí do outro lado, venha fazer parte da associação. De onde você estiver. Val, eu não estou em Guapimirim, eu não estou no Rio de Janeiro. A gente tem mulheres hoje na AMEA em qualquer lugar do mundo que você pensar. Mulheres que têm aí a consciência de que nasceram para servir. Mônica, eu vou deixar as suas informações também na descrição, porque eu vou deixar essa live salva. Eu vou colocar aqui as informações sobre contato com você, como que as pessoas vão te localizar. Toda quinta-feira, gente, a gente está construindo audiência aqui dentro do meu Instagram, mas esse conteúdo também vai ficar lá no Instagram da Ameia Brasil, @Ameia Brasil. Toda quinta-feira, às 8 horas do Brasil e às 12 horas de Portugal, nós vamos estar aqui com alguém, com alguma pessoa muito incrível, muito top, como a Mônica, com histórias que se conectam, que se cruzam e que transbordam, para que você tenha um momento para olhar para si e para enxergar que você tem sim, mesmo que virtualmente, uma rede de apoio, pessoas que vão trazer sempre uma palavra para você, para fazer com que você cresça, para te incentivar a ser a sua melhor versão, porque a gente está aqui para isso, para sermos sempre a nossa melhor versão. Até a próxima quinta. Beijo, Mônica. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Um beijinho. Que Deus te abençoe, querida. E obrigada a você que participou da nossa live, que esteve presente aí até agora. Beijo. Tchau.